A graça e a paz de Cristo para todos que estão acompanhando aqui nossa live, né? Os que estão aí no Facebook e aos que estão no Instagram também. Eu acabei de criar uma enquete aqui, não é? E essa enquete, ela justamente tem a ver com um dos temas da nossa meditação de hoje. E aí a pergunta é: até que ponto um cristão deve obedecer um órgão público? E aí temos 3 opções. Espero que você participe com alegria dessas opções, dessa pequena enquetezinha que acabei de fazer agora, né? Então nessa live eu aproveitei para fazer uma enquetezinha. Sorria, tu tá na web. É isso aí, é verdade. É verdade, algumas coisinhas aparecem, né? Inevitavelmente. E até agora, Jorginho, a graça e a paz de Cristo antes de tudo para você, né? Até hoje ainda me incomoda um pouquinho com a luz. E aí, um efeito que me dá é coceira aqui e aqui no nariz, né? Mas sem mais demoras, né? Vamos começar então nossas meditações. Nossa meditação de hoje está em Romanos 13. Mas, antes de tudo, vamos orar, não é? Nosso Deus e nosso amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, por mais uma, Senhor, oportunidade de estar compartilhando da Tua palavra. Por isso, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, quero glorificar, quero exaltar o Teu santo nome nessa noite e reconhecer que só a Ti devo toda a honra e toda a glória. Por isso, ao buscar Tua face, quem sou eu, Senhor, para receber tão grande salvação? Quem sou eu e quem são os irmãos para receberem tamanhas graças vindas da Tua parte? Então, Senhor, nessa noite, nos guia, nos orienta a cada meditação para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Então aqui estamos, né? Aqui estamos. Vamos começar então, né? E aí eu começo com a leitura do texto propriamente dito, né? Então o texto é esse, Romanos 13. Vamos à leitura dele. A leitura dele é a seguinte, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vou prosseguir com o versículo 8, já que também estamos falando da vida com o próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices,
não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Então, aqui, seja bem-vindo, Miguel Ribeiro. Deus abençoe. Aqui no Instagram, né? Você sempre dá um alôzinho pra gente, né? Deus abençoe. Então, aqui eu vou aproveitar antes de começar, né? Eu vou mostrar aqui, além, claro, que eu sempre falo que para uma boa interpretação bíblica, na verdade, né? Uma interpretação bíblica consciente, uma interpretação bíblica espiritual que leva também ao crescimento, né, de cada um, ela antes de tudo tem que ter oração, não é? E intimidade com a palavra. Isso significa leitura constante dela. Então, leitura da Bíblia constante. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, não é? As ferramentas que eu utilizo. No caso aqui dessa interpretação, vou mostrar aqui as ferramentas que eu utilizo. A primeira delas é essa Bíblia de Estudo aqui, ó. Bíblia de Estudo da Herança Reformada. É a primeira, tá bom? Essa é a primeira, esse aqui é o primeiro instrumento que eu utilizo. Além, claro, da oração, além da meditação, sempre contribui, não é? É esse aqui. O segundo instrumento que eu utilizo, claro, evidentemente, aí quando eu falo da intimidade da palavra, é esse aqui. Claro, esse aqui já está bem surradinho, né, por eu usar constantemente. É o Novo Testamento interlinear grego-português. Não é? Porque nele eu tenho a oportunidade de ter em mãos, não é, o texto grego do qual vêm as nossas traduções bíblicas do Novo Testamento. Porque há vários tipos de tradução. Então, o texto bíblico é utilizado pela maioria, né? O texto grego do Novo Testamento, de onde vem, né? Está aqui. E aí tem algumas ajudas, algumas coisas para a nossa análise e estudo, que é o Novo Testamento grego, português, interlinear, né? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu utilizo. Também utilizo, né? A Bíblia de Estudo, né? De Genebra. Claro que a edição que eu utilizo, né, já está bem surradinha, né? Já está bem surrada, é a primeira edição, né? Tanto que ela está marcadinha, né? Já está bem desgastada. É essa aqui. Tá? Essa é a primeira edição da Bíblia de Estudo de Genebra, que eu utilizo até hoje. Né? Ela é de 2000. Né? E comentários bíblicos, logicamente. Aí eu tenho esse comentário aqui, de Frederick Bruce, né? Esse comentário aqui de Romanos, de Frederick Bruce, e o comentário bíblico Moody, que é esse aqui, agora numa edição muito mais atualizada do que antes, que eram, pelo menos para o Novo Testamento, eram pelo menos um total de 3, né? 3 volumes, agora ficou um só, de Mateus a Apocalipse. Então são essas ferramentas que eu utilizo. Se você se interessar, Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo, William Lopes, Deus abençoe. Bom, aqui no Instagram, né? Então, vamos propriamente às meditações que queremos trazer em cima do texto bíblico. Então, primeiro de todas as coisas, quando a gente vai falar, seguindo a linha do próprio texto, né, por parágrafos, nessas explicações, a gente está falando da vida cristã. Então, começa a questão qual o relacionamento do cristão em relação ao governo, ao chamado poder estatal? E aí chegamos a esse ponto. Importante aqui acerca do poder estatal. Tá? Então chegamos aqui. Então vamos aqui olhar esses primeiros versículos, não é? Esses primeiros versículos a gente começa a nossa reflexão. Vou ler mais uma vez nas nossas meditações. Então aqui está Romanos 13, né?
Então ele vai começar, o apóstolo, né? Como eu já tinha dito nas meditações anteriores, se Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele tem falado sobre a justificação como um dom de Deus para o que crê, falando sobre todas as suas implicações, agora ele está falando do resultado dessa justificação na vida do servo de Deus. São as questões relacionadas à prática. No capítulo 12, vai se falar de dons espirituais, vai se falar de dons ministeriais, vai se falar do relacionamento direto com o próximo, principalmente naquilo que se refere a tomar ou não vingança com quem se coloca como adversário nosso na nossa vida material. Agora aqui ele já está falando do relacionamento, no caso, com o governo. E aí primeiro a gente tem que pensar em que contexto Paulo estava falando. Qual contexto Paulo estava falando? E aí vamos aqui, Romanos 13 vai dizer assim, nos primeiros 7 versículos: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, aí no caso aqui o Jorginho já colocou aqui o ponto de vista dele. O Estado é administrador da coisa pública. Então, quando o Estado transpassa disso, invadindo a coisa privada, mora um perigo. A coisa privada está sob a autoridade divina e não do Estado. Pois bem, então justamente essa aqui é a grande questão, né? Isso a partir desse texto, isso seria o grande embate, né? O grande embate entre entre o anarquismo em geral, né? O anarquismo em geral, que anarquismo significa o seguinte: A de negação e arquismo, né? De autoridade, ou princípio, né? Princípio de autoridade. Então aqui a gente primeiro tem que olhar o contexto que Paulo está falando. E como eu disse, o contexto é o quê? As instituições do Império Romano. Então a gente não olha de imediato para o texto de Paulo falando de uma instituição que você tem funcionários eleitos pelo povo, vamos dizer assim, e povo que eu falo são habitantes, né? Você não tem aí, né? No caso, autoridades, isso no caso do Império Romano, não temos uma república dentro dos moldes que nós conhecemos hoje, antes pelo contrário, nós temos um império. E aí dentro desse império você tem, no caso, uma oligarquia que acaba indicando e elegendo imperadores. E essa oligarquia era representada pelo Senado, o Senado romano. E o Senado romano era nada mais, nada menos do que os conhecidos na história secular como patrícios, ou seja, aqueles que eram as famílias mais tradicionais e mais poderosas de Roma, que acabavam indicando quem era ou quem seria o imperador ou o administrador da coisa pública relacionada não só à cidade, mas a todos os domínios que o exército romano conseguiu obter ao longo de séculos de fundação de Roma. Então é disso aqui que Paulo está falando. Está falando de uma oligarquia. E uma oligarquia simbolizada em uma só pessoa, o imperador,
que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a história antiga, em que religião, né, e política se fundem numa coisa só. Então, nesse caso, essa herança grega que eu falo, né, nesse caso aí específico, essa herança grega seria, no caso, a herança espartana, né? Essa oligarquia seria a herança espartana, aos moldes militaristas, né, que a gente pode ver aqui. Então, quer dizer, a gente verifica aqui dentro desse contexto. E aqui Paulo ele vai estar falando o quê? Ele vai estar falando que essa autoridade, e aí a gente só pode entender isso a partir da chamada doutrina da providência de Deus, que fala que nada escapa do controle de Deus. Nada escapa. Ou seja, desde as gotas de água que caem até a subida de poderes humanos, já que você pode ver lá em Gênesis, né, que é sancionada a autoridade do governo humano a partir de Noé, quando é instituída a pena de morte lá em Noé, principalmente no pós-dilúvio. Então, o que a gente pode perceber aqui acerca da questão da providência de Deus, de que nada escapa do controle de Deus? É que de uma forma ou de outra, impérios vão, governos vão, repúblicas vão, monarquias vão, mas Deus permanece o mesmo. E nesse sentido, de uma forma ou de outra, os impérios passam. A gente pode ver isso de maneira muito nítida no livro de Daniel, onde são simbolizados os diferentes impérios. Você encontra o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, representado por Alexandre e posteriormente seus generais, por causa das várias cabeças, né? E o próprio monstro romano, profetizado ali. Então, pode-se verificar tudo ali. Impérios passam, mas Deus permanece. E aí é justamente nesse sentido é que Paulo ele vai chegar e vai falar o quê? Falar acerca de autoridade, que é o mesmo termo utilizado, que é uma coisa muito interessante isso, que é o mesmo termo utilizado ao termo que Jesus utiliza em Mateus 28, quando ele chega e diz lá no finalzinho do Evangelho, todo o poder ou toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui, ele justamente, principalmente no caso, no primeiro versículo vai dizer, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quer dizer, principalmente tendo esses dois versículos-chave em mente, a gente percebe o seguinte, que Deus colocou essa atitude do ser humano governar-se a si mesmo, ou cada nação estabelecer um tipo diferente de governo ou de ordem pública, Deus ele deixou livremente isso. Tanto que você pode ver aí que Paulo não estabelece se é uma monarquia, Paulo não estabelece se é uma república, Paulo não estabelece um regime presidencialista, ou um sistema ditatorial, ou um sistema parlamentarista, não é? Ou um sistema comunitário, não. O que existe é, uma vez os homens se organizando em sociedade e uma vez eles se organizando como tal, o que acontece? Haverá sempre uma autoridade ali estabelecida e não uma falta de autoridade, já que a gente pode analisar, né, que o ser humano em sua depravação total, ele de uma forma ou de outra, o que eu falo de depravação total? Na sua natureza pecaminosa, nesse sentido, né? Nessa natureza pecaminosa, ele vai o quê? Vai tender sempre a combater-se um ao outro. Daí a necessidade de uma autoridade. Aí, nesse sentido, concordo parcialmente com um filósofo do século XVII, que foi Thomas Hobbes. Ele chegava a dizer que o homem seria lobo do próprio homem. Aí daí a necessidade de uma ordem estatal para que ele não venha a se destruir a si próprio. E aí nesse sentido, por isso que é dito que é uma ordenança de Deus. E aí vemos aqui, a partir do versículo 3, porque os magistrados não são para tremor. Já vou responder isso aqui. Então, continuando aqui.
Queres tu não temer a autoridade? Versículo 3. Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Vamos lá. Vamos ao comentário aqui do nosso irmão Jorginho aqui. Humanamente existem 3 tipos de autorizado. Imposta, 3 tipos de autorizado, imposta ou decretada por outros. Autoimposta por si mesmo ou reconhecida pela pessoa. Sim. Aí você me fez lembrar o pensamento kantiano, o Senhor Jesus Cristo, sim, é a autoridade reconhecida pelos que querem seguir. Sim, de fato. O Senhor Jesus, claro, e aí nesse caso é autorreconhecido. Existem 3 termos, 3 termos que são utilizados pelo filósofo Kant. Ele fala o seguinte, o que ele fala? Ele fala que você tem a teonomia, você tem a heteronomia e você tem a autonomia. O que seria teonomia? Tel vem de Deus e nomia significa lei. Então, teonomia é na realidade a lei de Deus, ou o governo de Deus. A heteronomia seria o governo de fora, ou a lei de fora. Hétero, fora, diferente. Algo de diferente, algo de fora. Então, nomia é lei. Então, pode-se dizer o governo fora de nós. O terceiro é a autonomia. Auto é algo que tem a ver com o ser em si mesmo, ou a si mesmo. Nomia, governo ou lei. Então, seria o governo de si mesmo. Então, quer dizer, dentro desses 3 elementos aqui, o que acontece? Paulo pode argumentar, aí eu fazendo essa ponte entre filosofia e palavra de Deus, de que, de uma forma ou de outra, mesmo a heteronomia, que é o governo fora de nós, acaba sendo um instrumento da teonomia para a manutenção da ordem e para o próprio bom viver entre os seres humanos. E aí puxa-se mais um outro assunto. Qual seria o outro assunto? Seria, no caso, um outro ensino que seria o ensino da graça comum. O que seria a graça comum? Na realidade, é a ação de Deus sobre todos os homens, a graça comum. E essa ação de Deus seria nada mais, nada menos do que a restrição do mal, do que o vir sobre todos os homens, sol, chuva, prosperidade. Também seria a verdade, a ciência, a sabedoria. Tudo isso seria a graça comum. Então, um desses elementos da graça comum seria justamente a questão dos governos. A questão dos governos humanos, nesse sentido. E aí o que a gente pode ver é o que Paulo está falando aqui. Mesmo em meio a um governo com características autoritárias, como era o Império Romano nessa época, representado pelo imperador, mesmo com características já por natureza anticristã, Paulo ainda dizia que o Império Romano era instrumento de Deus para a manutenção da ordem naquele presente momento, naquele local. E aí por isso que ele fala, pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E aí isso vai remeter ao que diz nos evangelhos, sobre o caso dos herodianos quando perguntaram a Jesus, convém pagar imposto a César? E aí o que Jesus faz? Já que eles queriam pegar Jesus numa situação dizendo que Jesus estava incitando o povo a uma rebelião. Ele simplesmente pede, me dê uma moeda, por favor. Deram uma moeda a ele. E essa moeda tinha o quê? Tinha a imagem ali, esculpida de César. Ou seja, do imperador da época, e no caso, se a gente vê um pouquinho de cronologia, seria Tibério. Mas estava lá a imagem. Aí Jesus perguntou, de quem é esta imagem aqui?
Aí responderam a ele, essa imagem é de César. Então Jesus respondeu simplesmente, dai a César o que é de César, ou seja, a moeda. E dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele estava falando ali, a Deus vocês devem obediência, a César vocês devem pagar imposto. Simplesmente isso. Então, de uma maneira geral, até a gente pode ver aqui uma separação que Jesus já faz e já sanciona entre governo e religião. Já se pode ver aí. Então, quer dizer, não há um chamado sistema de governo ou política, né, perfeito. Não há. Não há isso. Jesus deixa livre a cada nação, a cada estado seguir seu próprio caminho. Vamos ver aqui. Os reis eram autoridades impostas, os rabinos eram autoridades impostas, mas Jesus veio como autoridade reconhecida, de fato. Mas mesmo assim é o que a gente pode ver. No caso aí, Jorginho, no caso aí, seria aquilo que a gente conhece, que faz parte dos decretos de Deus, seria o aspecto permissivo, o aspecto de juízo sobre uma nação. Seria o juízo sobre uma nação que muitas vezes teve o coração endurecido diante de um Deus gracioso. Não é? Sim, sim. Quando servimos a uma autoridade por reconhecimento, é servir melhor. Muito mais prazeroso. Então, o que a gente percebe aqui é que, de uma forma ou de outra, Deus ele permite a uma nação que ela passe por certas situações como um instrumento de juízo para ela própria se voltar para Deus. Livre para se manter preso, opa, outro comentário aqui do Jorginho, livre para se manter preso, servindo por vontade própria. Sim, a isso já está remetendo, né, no caso, a própria Epístola aos Romanos, no capítulo 6, em que uma vez libertados do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Então, é muito importante isso. Agora, quais seriam as implicações, então, para os dias de hoje, né? Nossos dias, o que acontece? A gente pode analisar o seguinte, até chegarmos ao que nós conhecemos como república hoje, a gente tem que pensar o seguinte, que ao longo do tempo, né, sempre houve aquela relação entre a massa da população, né, desorganizada e grupos organizados. E hoje nós temos como grupos organizados na sociedade brasileira, você tem uma elite intelectual, uma elite artística, uma elite da imprensa, você também tem uma elite econômica, que não pode ser esquecida de jeito nenhum, e uma elite política, sendo que essa elite política, principalmente no Nordeste, remonta a famílias de séculos, né? E elas acabam se entrecruzando umas às outras. E aí o que a gente pode perceber é o seguinte, que nós temos uma república, temos mecanismos, temos muitas coisas, né? No caso, temos aí sistema eleitoral para os chamados 3 poderes, que são uma coisa do Estado moderno, não tem nada a ver com o ambiente da Bíblia, né? E aí temos aí, no caso, o executivo e o legislativo eleitos pela população, aí eu falo população, né? Quando se fala em povo, você fala em população, porque na época de Roma, povo era somente aquele que fazia parte, né, da cidadania romana. E na época de Cristo, não era qualquer um que era cidadão romano. Cidadão romano, em primeiro lugar, eram aqueles que eram vinculados às famílias patrícias, ou seja, que iam formar o Senado. Depois, em segundo lugar, os chamados plebeus, ou homens livres romanos. E em terceiro, alguns soldados, alguns oficiais do exército romano, que mesmo assim, para obter essa cidadania, teriam que comprá-la. Então não era qualquer um. Não era qualquer um que era. Então hoje não, hoje temos a população, principalmente aqueles que são maiores de 18 anos, que são obrigados a votar. E aí tem o voto optativo de 16 anos, ou o voto, digamos assim, desobrigado, né? E aí seria o voto obrigatório entre 18, mais ou menos, se me recordo bem, depois me corrijo, de 18 aos 70 anos,
que há o voto obrigatório, ou 18 a 65. Não me lembro bem. Então, você tem esse mecanismo, sendo que um dos poderes que são constituídos já é um poder indireto, que seria o poder judiciário, que é indicado pelo presidente da República, os seus membros, né, principalmente o Supremo Tribunal Federal, e temos o Senado que aprova essas indicações do presidente da República. Então, eles não são eleitos. Então, com o acordo entre essas diferentes elites, né, surgiu hoje o que nós temos como República Federativa do Brasil. E aí a pergunta é, na prática, devemos obediência ao atual governo? Sim. Devemos obediência ao legislativo? Sim. Devemos obediência ao judiciário? Sim. E aí o ponto que vem, e aí a pergunta que vem, até que ponto, né? Então, antes de responder até que ponto, vamos ao que interessa aqui. Quer dizer, vamos ao que interessa nesse sentido, né? Nossa obrigação é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, que fala que todos nós devemos orar por todas as autoridades para que haja paz. Eu já vou chegar lá, e aí tem aqui os comentários aqui do Jorginho, né? Tudo remetido à época do deserto e Abraão. Por isso é tão evidente a temporal a natureza humana. Tudo que aconteceu no deserto, contudo, que acontece em todos os tempos. Você jamais tira do homem a sua humanidade com todas as suas nuances e idiosincrasias independentes do tempo. Obediência sim, mas não cega, pois devemos a obediência primeira a Deus. Por enquanto eu estou indo só nessa primeira parte, né? Já estão vendo que o assunto, o relacionamento entre cristão e política, né? É como se diz, é um assunto que dá muito pano para manga, né? Mas a gente vai seguindo aqui. E aí, nesse sentido, né, eu quero falar disso. Então, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer isso aqui, ó, que fala, que ao mesmo tempo que fala, né, da mediação de Cristo, nós vemos aqui, ó, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões. 1 Timóteo, capítulo 2. Súplicas e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quer dizer, há uma implicação de orações pelas autoridades para que, na verdade, elas possam ser instrumento para que tenhamos tempos de paz e, nesses tempos de paz, possamos pregar o Evangelho. Essa é a finalidade de tudo aquilo que Paulo está falando aqui em Romanos 13. Agora, claro que, evidentemente, há o chamado problema de quê? O problema dos momentos de exceção, em que o Estado deixa de ser um agente moderador entre as relações humanas, né? E acaba se tornando o perseguidor dos cristãos. E aí é que chega esse ponto. O livro de Daniel, ele é emblemático nesse assunto, né? Ele é emblemático, ou seja, ele traz alguns princípios, né? Algumas coisas interessantes acerca da questão dessa obediência, né? Então aqui, chegamos aqui no próprio primeiro capítulo do livro de Daniel, né? Daniel 1 vai falar aqui o seguinte, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe,
a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse é um ponto muito importante. Geralmente nas minhas pregações eu dou muito mais ênfase a Ananias, Misael e Azarias do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o nome que foi dado a Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes que os babilônios deram. Agora já o nome deles real é esse, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e os que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comam das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Quer dizer, vemos aqui um ato de desobediência que gerou, não é, bênção para a vida deles. Agora aqui, vamos ver aqui, o que o Jorginho comenta. Gosto muito do livro de Provérbios quanto cita. Deus criou todas as coisas para o seu propósito, até o ímpio para o dia mau. Isso apazigua o meu coração. Quer dizer, o coração, né? Então quer dizer, o que a gente pode perceber é o seguinte, é que na realidade o mal, né, principalmente esse caso do ímpio, né, o mal, ele na realidade acaba sendo um instrumento de Deus na presente dispensação, no presente momento que estamos vivendo, como instrumento de juízo sobre aqueles que vivem em desobediência a Deus. É muito importante a gente saber disso. E aí, um outro exemplo de desobediência, nós temos aqui dos jovens que são lançados na fornalha. Então, nós podemos ver aqui, a partir também do versículo 8. No caso, Daniel capítulo 3, versículo de número 8. Diz aqui: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misaías e Azarias, né? Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Desobediência franca. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. E aí diz, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima
para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Normalmente terminaria a história aqui, né? Mas, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou eles e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então quer dizer, nesse caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, de Ananias, Misaías e Azarias, eles tiveram um livramento de Deus. Só que na vida e na história do cristianismo, Jesus ele chegou e disse: Olha, vós sereis perseguidos. Vós sereis como eu. Ou seja, o mundo os odiará. Então quer dizer, Jesus não estava prometendo, não estava prometendo um livramento igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava prometendo de que o caminho que ele seguiu, que era o caminho da morte, seguiria também os cristãos da mesma forma. Por isso que você vai ver já no livro de Atos o caso de Estevão e outros casos também de perseguição e prisão aos cristãos. E aí, mais ainda, quando chega já posteriormente no Império Romano, principalmente entre o ano 60 e o ano 313 ou 315 da era cristã, tiveram vários períodos de perseguição aos cristãos que morreram nas arenas romanas, não é? Muitos crucificados, muitos incendiados, né? Muitos, no caso, lançados às feras, torturados e tantos outros porque não negaram a fé. Porque desde já na dispensação do Novo Testamento, diferente da do Antigo, na dispensação do Novo, a fidelidade foi marcada pela perseguição, foi marcada pela morte ou martírio. Então, já se percebe aí que nem sempre devemos obedecer cegamente a uma autoridade, principalmente no quesito de se negar ao seu Senhor e ao seu Deus. Então isso é muito importante que venhamos a levar isso em consideração. Mais um comentário, né? Mais 2 comentários aqui do Jorginho. Daniel, gosto de Daniel. A humildade dele me comove. Ele jamais decretou o livramento, mas deixava segundo a vontade de Deus, diferente de muitos outros. Exemplo. Jesus prometeu foi morte, e morte de várias formas. Diferente de tudo, a promessa de Jesus é morte. Poucos conseguem enxergar isso. E de fato é. Por isso que Jesus fala de que é necessário que morramos para o mundo e vivamos para Deus. Quando morremos para o mundo, é que o principal que Deus promove ou promete para nós é, na realidade, não é? A salvação da nossa alma. Aí por isso que muitas vezes o que acontece, o que consolou muitos cristãos em termos racionais, até certo ponto, foi uma filosofia grega que falava muito dessa questão do pensarmos que o mais importante na presente vida é cultivarmos virtudes ligadas à alma, ligadas ao espírito, muito mais do que ao corpo. Claro que, evidentemente, o cristianismo não deixou o corpo de lado, porque o corpo é a expressão da alma, a expressão do espírito. Agora, a questão é a seguinte, é que nosso corpo não pertence a nós, nosso corpo pertence a Deus. Então esse é o ponto. Agora, claro que evidentemente, e aí a grande pergunta, né, que vem no nosso meio é o seguinte, é que sendo uma vez nós cristãos, o que acontece? Não há como nós sermos adeptos, por exemplo, não é, de pensamentos, ideologias, tais como, por exemplo, o libertarianismo, conhecido como anarcocapitalismo também, ou seja, a anarquia, ou seja, a dissolução completa do Estado, ou também na sua forma socialista de esquerda, que é o puro e simples anarquismo, né? Isso aí não é possível enquanto vivemos na presente vida, porque na realidade, agora já dentro do meu entendimento, os governos humanos que existem hoje, eles são preparação para que nós venhamos a nos submeter ao verdadeiro governo, que é o governo de Cristo.
Daí a necessidade de orarmos, de intercedermos, independente de qual seja o governo que estejamos hoje, seja um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de centro, um governo social-democrata, um governo comunista, um governo mais de linha conservadora ou mais de linha liberal, né, para aqueles que estão mais ligados em política, independente do que seja, né, devemos orar para que tenhamos liberdade para pregar plenamente o Evangelho. Muitos questionaram a mim nesse período aí de eleições, né, dizendo: você apoia tal candidato porque tal candidato é genocida, porque esse tal candidato, tudo isso em nome da liberdade religiosa, tal, etc. Ué, opção minha, eu vivo numa república. Opção minha, eu vivo numa república e como tal, né? Ou ainda, se eu vivesse numa monarquia parlamentarista, ainda melhor ainda, né? Como é a monarquia parlamentarista inglesa e a monarquia parlamentarista espanhola. Então, o que acontece? A gente pensa o seguinte, que quanto mais liberdade para se pregar o evangelho, tanto melhor. Que aí você pode perceber, ao longo da história mais recente, que eu falo em comparação com a história antiga, enquanto, por exemplo, a Inglaterra, com esse movimento parlamentarista dela, enviou muitos missionários evangélicos ao longo do planeta. E do mesmo jeito também, a República dos Estados Unidos, né, também acabou enviando missionários. E aí, tais como temos aí as denominações históricas, não é? Acabou enviando gente para cá. Né? E formou as igrejas históricas, como os presbiterianos, os batistas, os metodistas do Brasil e os congregacionais foram enviados nesse movimento. E aí, nesse último, cidadãos de diferentes nações, até mesmo do movimento pentecostal mais clássico, né? Que formou a Assembleia de Deus e outros grupos mais antigos, o que acontece? Foram resultados também, de uma forma ou de outra, da República. Né? Então, de governos dessa forma. Claro que quanto maior a liberdade, maior a possibilidade da expansão do Evangelho. Isso é natural. Agora, por exemplo, em ditaduras, como por exemplo ditaduras islâmicas e ditaduras comunistas, elas restringem essa liberdade de pregação do Evangelho. Mas também, por outro lado, dentro dos locais onde estão, a gente pode perceber que os cristãos que se desenvolvem em ditaduras, eles são cristãos que têm uma fé muito mais robusta que a nossa. A gente tem que reconhecer isso. Eles têm uma fé muito mais robusta, uma fé muito mais madura que a nossa. Entendeu? Eles não ficam procurando por aí, a grande chance da vitória, a grande chance da prosperidade, a grande chance da felicidade. Não. A felicidade deles é ter um lugar no céu. A grande felicidade deles é ser contado como um dos cidadãos da Nova Jerusalém. E não as coisas desse mundo presente aqui nosso. Não as chamadas melhores escolas, as melhores universidades, o melhor emprego, a melhor família, o melhor casamento. Não, eles não estão procurando nada disso. Os cristãos têm uma fé muito mais robusta que a nossa. Eles têm uma fé de verdade. A nossa fé, assim colocando, e até eu me coloco aqui, a nossa fé não passa de um pé de chinelo. Nós não passamos de um pé de chinelo, um arremedo de cristão. Não passamos de nada disso em comparação com o que eles passam. Deles terem que, por exemplo, lá no lado islâmico, o que acontece? A tortura é tão forte de que botam um pai de família ali, mandam ele negar a Cristo e eles saem matando esposa e filhos na frente do cara. E o cara dizendo, nega a Cristo senão matamos os seus familiares. E aí a esposa chega e diz, olha, não nega não, deixa que a gente morra, não nega não. Será que teremos capacidade para suportar um tipo de coisa dessas? Em relação a eles, somos pés de chinelo. Somos cristãos pés de chinelo. Somos cristãos, como diz, de meia tigela, como dizia antigamente aí fora. Somos cristãos paralíticos, nesse sentido. Não? Aí aqui temos os comentários aqui. Comunismo, socialismo, anarcocapitalismo são teorias bonitinhas. Só que na prática, né, não funcionam. E aqui temos aqui outra. Nossos heróis da fé. Poxa, muito comentário aqui. Nossos heróis da fé, nada dá tanta veracidade às palavras
de vida de Deus como as formas como eles morreram. Ninguém morreria dessa forma. E aqui são meros arranjos ideológicos político-partidários, né? Deixa eu ver aqui. E todos são falsos. Acho que é isso aqui. E todos são falhos. Queríamos que essas teorias ideológicas, filosóficas, políticas, partidárias funcionassem, mas não funcionam. Mas que são bonitinhas, são, mas não passam disso. Teorias ideológicas, filosóficas e partidárias e só. Recebi fotos há alguns anos do Oriente Médio, onde pessoas foram executadas em nome de Jesus Cristo. Aí temos aqui o Flávio Henrique Gomes da Silva. Brasil é uma pátria privilegiada. Aí, de fato, Flávio. É uma pátria privilegiada no sentido de ainda termos, né, a chamada liberdade religiosa, onde você tem variedades de denominações, variedades de religiões, né? Então, é isso que a gente deve aproveitar. Aí, então, nesse sentido, sobre essa questão, o cristão ele não deve se prender a nenhuma ideologia, não se deve prender a nenhum tipo de governo, deve se prender em obedecer a Cristo, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Resumindo, é isso, não deve se prender a essas coisas dessa vida, mas deve se prender a Cristo. Pode participar politicamente? Pode, desde quando isso venha contribuir para o engrandecimento do reino de Deus. Essa é que é a questão, ter posicionamentos firmes. E um posicionamento firme nesse sentido é o seguinte, vou dizer o que é o posicionamento firme. É saber o que não quer para a nossa nação. É isso basicamente. Agora eu vou partir, né, para a segunda e a terceira parte de Romanos 13. Né? Agora, porque não vou falar só sobre esse assunto. E aí, essa segunda parte, chegamos ao quê? Aos mandamentos da mutualidade, ou seja, a natureza do amor ao próximo. Porque Paulo ele finaliza essa parte da obrigação de não devermos nada às autoridades, mas o que é mais importante nesse capítulo é o que nós não podemos dever principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos da fé, não é? E também ao nosso próximo. Primeiro aos irmãos da fé e segundo ao nosso próximo. Então aqui o que nós não podemos dever. Aí vem aqui, ó, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo alguma coisa, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer dizer, aqui, Paulo está falando da segunda tábua da lei dos 10 mandamentos, tá? Que começa com honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias nesta terra que o Senhor teu Deus te dá. Então começa a partir daí. Isso aí já é o começo do amor ao próximo. Começa por aí. E aí, nesse sentido, o que acontece? A melhor medida em que praticamos o bem para o nosso próximo começa no entendimento, né? No entendimento daquilo que Jesus disse aos discípulos no Evangelho de João, e aí você pode pesquisar, né? Novo mandamento vos dou, não é? Novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. Está lá em João 13, versículo 34, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então essa é a medida verdadeira do nosso amor ao próximo. É na medida em que, assim como Cristo amou, devemos amar também. Aí vem, ó, amor como externalidade do sentimento em atos. Isso é lindo demais. Ou seja, isso significa o seguinte, amor muito mais do que palavras, mas sim através de atitudes. Tá? Sentir amor aos mendigos, aos desafortunados, aos necessitados como sentimento é mais fácil. Agora, como ato, isso é estendido. Então, o que acontece? O que nós podemos fazer? Aí a gente tem que só se lembrar o seguinte,
que na hora de auxiliar a estes, né, a gente também tem que ser o seguinte, se a pessoa de fato quer ajuda, né? Porque às vezes a pessoa muitas vezes quer ficar nas nossas costas, ou seja, permanecer com a mesma vida de sempre, não quer mudar de vida. E isso é um problema. Aí por isso que muitas vezes, num primeiro momento, eu sigo uma orientação de um diácono, que eu cheguei a aprender com ele, isso bem novo convertido, de que a esses dificilmente você tem que dar dinheiro. Dificilmente, porque muitos deles são viciados em bebida alcoólica, são viciados em drogas, né? Você deve ajudá-los, em primeiro lugar, com o alimento, em segundo lugar, com aquilo que está ao seu alcance, que é indicar um emprego, indicar uma atividade, né? É assim que se ajuda. Então a gente tem que ter muito entendimento e discernimento nessa parte. Por isso que a gente começa com os domésticos da fé. Então, de fato é isso. Realmente, há ajudas que mais atrapalham que ajudam. É preciso pedir a Deus sabedoria. Né? Há ajudas que mais atrapalham que ajudam. E de fato é isso. Então, aí, nesse sentido, o amor é demonstrado nisso. Não é demonstrado em ficarmos dando peixe o tempo todo à pessoa, mas sim ensinarmos o indivíduo a pescar. Ou seja, dar-lhe a ferramenta. Toma aqui a vara, toma aqui o anzol, né? E vai pescar. Essa que é a questão, né? A gente tem que se colocar de uma maneira realista nesse sentido, não é? Então, essa que é a diferença entre a caridade em ensinarmos a pessoa a mudar de vida e o assistencialismo político, né? Que é o chamado pão e circo que veio de Roma. Né? Que na realidade os que fazem assistencialismo é nada mais que outra forma de pão e circo romano. Nada mais do que isso. Ou seja, coisas que enganam. E aí, nesse sentido, o amor que nós devemos amar é o amor o quê? Que deseja sempre o bem de todos. Um amor que perdoa, um amor que tolera, um amor que é paciente, que caminha e que se alegra com o sucesso dos outros. E não tem inveja, mas se alegra no sucesso dos outros. Porque tendo os outros tido sucesso, esse sucesso também é nosso. E terceiro aqui, a questão da nossa santificação, da nossa vida, do nosso proceder. Que aí vamos do versículo 11 até o versículo 14, que vai dizer o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Interessante, né, para quem é ligado em história da teologia e da filosofia, né, que foi esse texto justamente que fez com que Agostinho de Hipona, né, viesse a ter a sua experiência de conversão, em que ele ouviu a leitura desse texto e isso impactou a vida dele de uma tal forma que a vida antes dele, que era voltada para a bebida, era voltada para a prostituição, para a impureza, mudou e ali ele entregou inteiramente a sua vida a serviço de Cristo, não é? Então aqui nós podemos ver o seguinte, que o tempo que vivemos hoje é o tempo em que nosso cristianismo deve ser demonstrado em termos de atos. Não adianta nada eu ir ao púlpito, não adianta eu ir lá pregar, não adianta eu ir lá tocar e cantar lindas músicas, não adianta eu ir lá na escola dominical e ter uma excelente lição, não adianta eu chegar e fazer 1000 coisinhas boas, mas se minha boca solta palavrões a torto que é direito a todo tempo, não adianta nada eu chegar e me envolver com prostitutas, me envolver com adultério, me envolver com bebedagens, me envolver com drogas, me envolver com um monte de coisas e ainda depois chegar e dizer para alguém assim, não me julgue. Perfeito, não me julgue, perfeito. Só que só tem uma coisa. As atitudes falam mais alto do que as palavras.
Então isso não tem como a gente chegar e passar pano. Não tem como passar pano nisso. Não tem como. A gente deve levar as pessoas verdadeiramente ao arrependimento, confissão de pecados e desejo por uma nova vida. Então, não se pode passar pano. Evangelho é o quê? Arrependimento, fé no Salvador. Não tem jeito. E aí, o desenvolvimento da nossa salvação. Qual é o desenvolvimento? Santificação. E aí, Paulo ele mostra a receita qual é. Ah, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que não quero é sempre o que faço. Mas aí o que está o detalhe? É nessa luta que devemos viver. Não é essa luta que nós devemos viver. E nessa luta que nós devemos viver é que ela é que vai agradar ao nosso Senhor, de não nos conformarmos com nós mesmos. Não é? Temos uma vida de esforço em viver em pureza. Não é? Por isso que muitos falam, eu não sou puritano. Tá bom, você não quer receber o nome pejorativo de puritano. Mas a partir de quando você procura ser obediente às Escrituras, você é um puritano. A obediência pura e simples das Escrituras. Não precisa se envergonhar disso. Mas sim que esse puritanismo venha assim a ser demonstrado em atos e palavras, não é? E não em atitudes hipócritas. Né? Então, é esse, na prática, que vai refletir a ideia de que de uma coisa pura e simples. Qual é essa coisa pura e simples? Essa coisa pura e simples é nada mais, nada menos do que sinceridade de coração, amor ao Senhor acima de tudo. Tá? Então, é isso que o Senhor está nos ensinando. Sermos coerentes. Eu vou encerrar por aqui, né? Aí chegamos aqui, a palavra diz, quando fizer tudo que o Senhor me ordenar, poderei dizer, quão miserável e pequeno e inútil sou, porque o Senhor, que somente fiz o que o Senhor me ordenou. E é isso que a gente tem que lembrar, dependemos pura e exclusivamente da graça de Deus. E eu quero encerrar aqui, agradecendo a todos aqueles que oraram por mim, tá? A todos aqueles que no Facebook me trouxeram palavras de encorajamento, palavras de consolo. Continuem a orar por mim, né? Acerca, né? Da passagem da minha irmã, né? Da minha irmã Patrícia, né? Que agora está na glória de Deus, não é? Porque ela própria teve a experiência dela, mesmo ela no pouco entendimento dela, ela por 3 vezes recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e também por ela ter tido uma mente de criança durante todo esse tempo. Eu não canso de falar, né, que ela chegava e dizia, você perguntava para ela assim, de onde é que vinha o dinheiro, ela dizia, o dinheiro vem do céu. E ela manteve assim com essa mente. Manteve com essa mente pura, né? Então, eu espero assim, né? Eu espero assim agradecer, né? Quero assim agradecer a todos assim que oraram e continue orando por mim. E para a semana que vem, Romanos 14, que fala sobre a consciência cristã, a consciência do cristão acerca das suas atitudes e decisões. Nós veremos na próxima semana Romanos 14. Que Deus assim esteja nos abençoando grandemente. Eu vou estar orando aqui por alguns enfermos, né? E por todos que participaram. Dessa vez eu não vou ver a lista, mas que Deus continue abençoando a cada um. Vamos estar assim orando. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero estar orando nesse momento, Senhor, pela vida do Jorginho, que está aqui desde o início, pela vida também do William Lopes no Instagram, pela vida do Miguel Ribeiro também, que participaram e deram um oi rapidinho no Instagram. Então eu quero louvar o Teu santo nome, Senhor, sobre cada vida aqui representada que participou desta live aqui, mesmo não tendo comentado nada, mas eu louvo o Teu santo nome por cada vida aqui que curtiu, né, e acompanhou. Nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero também que Tu venhas a visitar os enfermos, Senhor. Tu venhas a visitar nesse momento, Senhor, a irmã Giselda, venha visitar a irmã Sônia Lopes, venha visitar, Senhor, o irmão Walter, venha visitar a irmã, ó Deus e Pai, a irmã Eda,
E, ó Deus, para a tua glória, Senhor, venha visitar a todos esses enfermos. E caso eu tenha esquecido algum, Senhor, tu venhas, ó Deus, a visitar com poder e grande glória. E no mais, Senhor, quero, ó Deus, confessar o meu coração, que muitas vezes a saudade que me vem ao coração, eu confesso, Senhor, que muitas vezes ela pode sim, Senhor, ser reflexo de ingratidão pela presença agora da minha irmã na tua glória. Mas também quero voltar e sempre dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela experiência, Senhor, de ter o convívio dela até os 43 anos de idade dela. Eu te louvo e te agradeço porque ela me ensinou, Senhor, a ter paciência. Me ensinou, Senhor, a cuidar na prática de alguém. Ela me ensinou, Senhor, a melhorar o meu domínio próprio. Ela me ensinou tudo isso, Senhor. A saudade bate, mas eu quero sempre te agradecer, Senhor, por tudo isso, Senhor. E quero sempre, Senhor, ao mencionar, ao meditar na tua palavra, quero fazer isso sempre com alegria, te louvando e te engrandecendo por tudo, em nome de Cristo Jesus, porque tu és santo e justo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, recebam a bênção que eu estou encerrando agora aqui, né? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Estou ensinando aqui agora no Instagram. Né? E estarei encerrando também no Facebook. Pronto. Agora estou encerrando aqui no Facebook. Amém, Jorge. Amém.